Que bom estarmos novamente juntos. Um feliz sábado para todos. É uma bênção poder estarmos nessa classe para estudarmos a palavra de Deus, né? Estamos estudando o livro de Daniel. É um livro profético, um dos mais emblemáticos da Bíblia, junto com Apocalipse, porque Deus revelou a esses dois profetas, né, João e Daniel. Ele revelou o futuro, revelou as coisas que iam acontecer no futuro, e o estudo dessas profecias, elas fortalecem a nossa fé em Deus, fé na Bíblia, nas profecias bíblicas, porque quando nós estudamos e vemos as profecias que foram ditas lá no passado, né, bem antes de Cristo, e a gente acompanha a história e vê o que aconteceu exatamente como Deus havia proferido para o profeta, a gente tem uma segurança muito grande de que Deus está no controle, Deus conhece o futuro e Deus vai fazer toda a sua vontade e vai fazer tudo aquilo que ele disse que ia fazer, né? Então as profecias elas servem para nos preparar a nossa vida espiritual para o encontro com Cristo, porque sabemos que as coisas que estão aqui realmente vão acontecer. Temos essa certeza e essa garantia. E nós começamos então o estudo de Daniel já nos sábados seguintes, anteriores, e hoje então nós vamos entrar no capítulo 2 de Daniel. Se você puder abrir sua Bíblia aí, capítulo 2 de Daniel. Nós vamos fazer a leitura de alguns versos e eu vou comentar então aqui os versos. Antes da gente fazer a leitura, quero fazer só um retrospecto aqui bem rápido, porque temos pessoas chegando hoje aqui com a gente, e alguns que não tiveram, né, sábado passado e no outro. O livro de Daniel, ele começa relatando o período de exílio, de escravidão do povo de Deus, ali no reinado de Nabucodonosor, no reinado de Babilônia. Esse exílio fora predito por Deus, né? A gente encontra ali em Jeremias, Isaías, a predição de que esse cativeiro iria acontecer, porque frequentemente o povo se afastava de Deus, então Deus permitia que eles tivessem algum problema para que pudesse chamar a sua atenção. Infelizmente, o ser humano é assim, né? Muitas vezes a gente só se volta para Deus quando a gente está passando por dificuldades. Então, como eu dizia, o livro retrata então esse período do exílio e depois conta a vida de Daniel, né? Tudo aquilo que ele vivenciou durante toda a sua vida, sendo vamos chamar de um funcionário do reino, né? Que então estava dominando toda a região. Começou com Nabucodonosor, depois passou para os medos persas e Daniel continuou lá no reinado, servindo aos reis até ao final dali da sua morte. No capítulo 1, que nós já estudamos, ele relata o início, quando eles foram dominados ali por Nabucodonosor, que foram levados cativos para a Babilônia, e ele relata ali o início daquela experiência. Eles chegaram lá, rapazes novos, né? Ele mais um grupo grande de jovens que foram levados cativos. Nabucodonosor separou uma turma, assim, os melhores, de melhor aparência, de melhor saúde, de mais sábios e tal, para fazer um treinamento, para poder, depois daquele treinamento, ficar servindo
no palácio, né? E eles passaram por esse período de treinamento. Foi um momento ali que eles tiveram que decidir não se contaminar com as comidas do rei, a bebida e tal que tinha lá. Eles preferiram usar uma comida vegetariana. E aí isso foi bom, Deus abençoou que eles depois, quando terminou o período que o rei chamou todos para fazer uma sabatina e tal, aí descobriu que eles eram os mais sábios, eram as pessoas mais entendidas, né? Eles se destacaram em meio àqueles jovens que tinham sido levados. Enfim, passou esse período, né, de treinamento dos 3 anos ali, aí agora, Ana Letícia, tudo bem? Seja bem-vinda. A Ana também é jovem aqui na nossa classe, está vindo há pouco tempo. Ao seu lado aí tem o Paulo e a família dele, que também está vindo hoje pela primeira vez, viu? Então, passou esse período, né, dos 3 anos, aí agora aconteceu um fato novo, que é o que nós vamos estudar agora, tá certo? Capítulo 2 de Daniel. Eu não vou ler o capítulo todo, eu vou fazer diferente, vou ler aos poucos aqui e já vou comentando, tá certo? Os versículos aqui. Então, olhe, terminou aquele primeiro período e Daniel começa a relatar aqui, então, o que aconteceu em seguida. Aqui no capítulo 2 foi o sonho de Nabucodonosor, o sonho do rei. Diz assim, ó, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, este teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos e os quais vieram e se apresentaram diante do rei. Então, uma pausa aqui. O rei teve um sonho, e um sonho que perturbou o rei. Diz aqui o texto que o sono fugiu dele, ele não conseguia dormir. Devia ter ficado rolando na cama lá para um lado e para outro e não conseguia dormir, ficou muito perturbado. Agora, é interessante porque quantas vezes a gente sonha, né? E esquece o sonho, né? Não sei se já aconteceu isso com você. Comigo acontece frequentemente. Eu sei que eu sonhei, mas eu não me lembro o que foi que eu sonhei. Foi o que aconteceu aqui nesse relato aqui de Daniel. O rei teve um sonho, ficou perturbado e mesmo sem saber o que ia acontecer, qual era o sonho, ele ficou perturbado. E ao ponto de mandar chamar todos os magos, os encantadores, os sábios, os astrólogos, toda a equipe que ele tinha disponível ali, para que pudessem ajudá-lo. Então o rei realmente ele estava perturbado, ele estava incomodado, ele estava preocupado e ele queria saber o que estava acontecendo ali, por isso que ele chamou a sua equipe para ajudá-los, né? Aparentemente, parece que isso não faz muito sentido. Então, veja, parece estranho isso, que Nabucodonosor tenha se perturbado muito com o sonho, mesmo sem saber, mas aqui tem uma coisa que a gente precisa saber, né? É que os caldeus, os babilônicos, eles eram um povo de uma cultura pagã. Eles tinham. A questão aqui é que a cultura deles, essa cultura pagã, ela era misturada com as superstições. Então, como eles eram politeístas, eles tinham muitos deuses, eles acreditavam que os deuses falavam com eles através de sonhos. Então, quando um deus dele queria se comunicar com qualquer pessoa, ele se comunicava através de sonho. E ter um sonho e não se lembrar do sonho era um indício muito forte para eles que o seu Deus pessoal não estava contente com ele.
não estava de bem com ele, alguma coisa estava errada com eles. Era a superstição daquele povo, o povo pagão, um povo politeísta, de muitos deuses, muita superstição. E, e esse fato poderia significar para o rei uma perda qualquer, porque, olha, meu Deus não está satisfeito comigo, então pode ser até que ele me tire o trono, pode ser que eu perca o trono, né? Então, aí a gente começa a entender por que Nabucodonosor ficou tão perturbado, mesmo sem lembrar do sonho. Mas ele sabia que tinha sonhado. E ele precisava saber, porque precisava saber qual era a mensagem do seu Deus para ele. Se era algo bom, se era algo ruim. Entende? Então era comum os reis viverem nesse estresse de medo, de perda de poder. Naquela época era muito comum as pessoas fazerem um motim, matarem o rei para usurpar o poder. Até mesmo gente da família, né? Que matava os próprios, o pai, matava aquele que estava no poder para poder usurpar o poder e poder ficar no lugar do rei, né? Então, por essa razão, Nabucodonosor ficou muito abalado, porque ele não se lembrava do sonho. Porém, aquele sonho, queridos, como a gente vai ver aqui no estudo, ele tinha um objetivo de revelar ao rei o curso da história que é traçada por Deus, pelo Altíssimo, e que toda a história está sujeita à vontade de Deus. O Senhor disse assim: farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Então Deus está no comando, Deus tem um plano. Os homens podem brigar aqui, fazerem guerras ali, tentar acabar com civilizações aqui, mas Deus é quem está no controle. Esse mundo não vai ser destruído pelo ser humano. Eu não tenho medo de uma terceira guerra mundial, nem de uma guerra atômica para que destrua o planeta inteiro, porque a Bíblia diz que não é o homem que vai destruir o planeta. Quem vai destruir esse planeta é Deus, depois que ele resolver a questão do pecado, quando Cristo voltar, que pegar os salvos, levar para os céus, está todos em segurança, aí Deus volta e aí ele extermina com esse mundo e com o pecado. Essa é o que a Bíblia nos diz. E é isso que eu creio que vai acontecer. Então, aquele sonho serviu para mostrar que Deus está no controle, que haveria de acontecer, o reinado de Babilônia passaria, viriam outros, e depois outros e outros, até que viria então o reino final, que é o reino de Cristo, né? Então, aqui nos versos que nós lemos, inicialmente ele manda chamar os magos para que deem a ele a resposta do sonho. Aí o 3 para frente, o 3, vamos ler aqui o 3 e para frente, diz assim: o rei disse para aquela equipe, né, que ele chamou: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Veja como ele se declara para os seus astrólogos ali, os sábios, que ele disse: olha, eu estou com o espírito aqui perturbado, eu preciso de resposta. Então os caldeus, verso 4, disseram ao rei em siríaco, eu não sei se sua Bíblia está siríaco ou aramaico, né? Algumas traduções traz aramaico. O siríaco era uma versão da língua aramaica. Vários países ainda falam, né, um pouco do siríaco, mas no fundo a raiz era aramaica. Eles falam então em aramaico, e é interessante que esse capítulo, vocês sabem que a Bíblia está escrita em 3 línguas, toda a Bíblia. A maior parte do Velho Testamento está escrito em aramaico, em hebraico, desculpe. A maior parte em hebraico. Uma pequena parte do Velho Testamento está escrito em aramaico. Esse capítulo é um deles.
que os caldeus falavam, era a língua dos caldeus. E aqui Nabucodonosor é quem fala do sonho que ele teve e tudo mais. Então ele fala aqui, está escrito originalmente em aramaico. E depois você tem o Novo Testamento, que está todo escrito em grego, originalmente, né? Então são as 3 línguas que a Bíblia foi escrita, né? Então, eles foram chamados e o rei diz para eles que quer resposta do sonho, e aí eles respondem para o rei em aramaico, dizendo: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e declararemos a interpretação. Aqueles magos e encantadores eram políticos acostumados a mentir. Eram pessoas que estavam ali se dizendo sábios e diziam que sabiam do futuro, que conheciam o futuro. Então eles acharam que ia ser moleza ali para eles naquela ocasião. O rei chamou a gente, disse que teve um sonho. Tá bom, rei, conta o sonho aí que a gente vai dar a interpretação. Eles dariam, se o rei contasse o sonho, eles dariam qualquer interpretação para o rei, para poder dizer que eles eram sábios e que eles tinham o conhecimento disso, né? Então, o rei percebeu que eles não iam dar a resposta para ele, né? Porque, veja, o desenrolar aqui da coisa, né? O verso 5, respondeu o rei e disse aos caldeus: a coisa me tem escapado, quer dizer, o sonho eu não lembro, me escapa. Mas se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas, grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Foi uma maluquice muito grande do rei pedir uma coisa dessa, uma coisa irracional, né? Como é que você vai dizer qual foi o sonho que a pessoa teve se nem ela se lembra? E além de dizer, tinha que dizer qual era o significado do sonho, né? O rei pediu uma coisa impossível, porque ninguém sabe o futuro. E aqui é uma coisa interessante, que a gente precisa ficar muito firme nisso aqui. Porque aparece muita gente dizendo que conhece o futuro nos nossos dias, tá certo? E a única pessoa que conhece o futuro é Deus. O ser humano não tem essa capacidade de saber o que vai acontecer daqui a pouco. Ou alguém aqui é capaz de dizer que daqui a pouco vai acontecer determinada coisa. A gente não sabe o futuro, né? Então as profecias humanas são tudo lorotas. Não creia em nenhuma delas. E às vezes eu ainda fico pasmo de ver como gente nos nossos dias crê nos horóscopos da vida, nas profecias, né? Gente que diz que acredita, vidente, né? Que acredita, que sabe o que vai acontecer e tal. Agora, aqui o que estava acontecendo é que Deus, ele tirou do rei propositalmente a lembrança do sonho para que aqueles enganadores ali, aqueles encantadores e tudo mais, não pudessem dar uma versão distorcida do que ia acontecer. Porque se o rei se lembrasse e falasse alguma coisa, eles iam dar qualquer interpretação que não era aquilo que Deus queria mostrar naquela ocasião, né? Quando a gente vai ver no desenrolar do estudo, como Deus preparou tudo o caminho para mostrar exatamente o que ia acontecer e para mostrar que ele estava no controle, né? Então Deus propositalmente fez com que o rei esquecesse o sonho, né? Então a gente vê do início ao fim da narrativa do livro de Daniel, a mão de Deus conduzindo a história. Conduzindo a história. Irmãos, creiam nisso. Deus está no poder, Deus está no controle, Deus está sentado no seu trono. Ele tem todo o interesse por este mundo pequeno e cheio de pecadores como nós, mas é o objeto da atenção de Deus. Deus mandou o Filho
morrer por cada um de nós. Nesse planeta, se você olhar esse planeta no mapa do universo, ele nem aparece, é um cisco ali no meio dos outros planetas. Mas é ali que Deus tem seu interesse de salvação e tudo mais. Então Deus está conduzindo cada ato desse mundo aqui. Mas como o rei fazia o que ele queria, porque ele era o grande mandatário, né? Ele mandava matar e deixava viver quem ele queria. Ele não quis saber de conversa e ele queria a resposta. Queria resposta. Aí vejam o desenrolar aqui. O verso 7. Responderam pela segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vocês estão querendo ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De maneira que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença. Quer dizer, o rei sabia com quem estava lidando, né? Vocês estão aqui, eu sei que vocês estão querendo me enganar, vocês estão preparando palavras aqui perversas para me enganar. Então, portanto, continua dizendo, palavras mentirosas e perversas para proferir na minha presença, até que se mude o tempo, até que a coisa passe. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei, a grande ou dominador que requeira, nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é conosco, não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e se enfureceu. Assim ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. E saiu então o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. Por isso buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Os caldeus, aqueles sábios, aqueles homens acostumados a mentir, né, para o rei, eles se viram obrigados a reconhecer a sua incapacidade em dar resposta ao rei. Foram obrigados a reconhecer. Falaram: rei, não há ninguém na terra que possa fazer isso. Nenhum governante jamais pediu coisa semelhante. Então, quem sabe disso são os deuses e eles não moram conosco. Veja que a cultura daquele povo não levava em conta o Deus, né, verdadeiro, que sabe todas as coisas. Então, como o rei não teve resposta, mandou matar, saiu o decreto, e aí o decreto do rei tinha que ser executado. Tinha que ser, e tinha urgência, né? E a Bíblia diz aqui que saiu o decreto e já foram atrás de todos os sábios, né? Inclusive Daniel e os seus amigos. Agora, é interessante que quando o rei chamou todos os sábios do reino para dar o sonho a ele, Daniel e seus amigos não estavam presentes, né? A Bíblia não relata que eles estavam ali naquele momento. E quem estavam lá eram realmente a equipe babilônica, a nata. Possivelmente o rei chamou ali os mais experientes, assim como quando os reis estavam doentes e tal, eles chamavam os médicos de mais experiência que tinha no reinado. Não ia chamar novatos. E Daniel e seus companheiros tinham acabado de passar por aquele treinamento de 3 anos, eram novatos, eram neófitos, né? Estavam ali, então possivelmente 2 coisas podem ter acontecido ali. Ou o rei realmente não chamou os novatos, chamou os mais experientes, ou então,
quando chamou aqueles caldeus, que eram os acostumados a estar na presença do rei, não chamaram Daniel e seus companheiros porque eram escravos. Aqueles homens não tinham nenhuma simpatia por escravos, né? Então, como que, ó, eu sou o mago do rei, eu sou o sábio e tal, o rei chamou, eu vou chamar um escravo aqui para ir junto? Não faz sentido, fica aí, nós vamos lá resolver o problema do rei, tá certo? Das duas, uma pode ter acontecido aí. Mas o fato é que Daniel, ele não estava junto naquele momento. Mas eles foram procurados pelos soldados quando saiu o decreto. Significa que eles faziam parte dos sábios. Porque lembram, no capítulo anterior, Nabucodonosor faz uma sabatina ali com todos eles e eles se mostram os mais sábios. Em todas as perguntas que o rei fez para eles, em todas as matérias, possivelmente entrou ali ciência, geografia, matemática, né, astronomia, coisas que eles estudavam, e aqueles rapazes, aqueles 4 rapazes, Daniel e seus amigos, se mostraram os mais sábios. Então, eles faziam parte e os soldados foram buscar a eles lá. Muito bem, aí saiu o decreto aí no verso 13, né? Segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. E aí no 14, Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, e respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Veja, Daniel não estava lá, é confirmado isso. Ele nem sabia do que estava acontecendo. E Arioque explicou para ele o caso a Daniel. Então, Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então, Daniel foi para casa, fez saber o caso aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sob este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Muito bem. Ao saber da notícia do decreto do rei que saíra para matar todos os sábios do reino, Daniel usou de tato ali para conversar com Arioque, né, que era o comandante ali da guarda do rei. A Bíblia fala desse fato que ele falou prudentemente, né? Teve tato em falar, né? Não foi lá e afrontou nem tudo mais. Daniel falou com ele prudentemente. Então, ele teve que explicar para Daniel o que estava acontecendo, e aí Daniel vai até ao rei e pede tempo. E é interessante que aqui, tempo era exatamente aquilo que Nabucodonosor não queria dar para os magos. E era isso que eles queriam ganhar, tempo. Não é isso? Nos versos anteriores a gente viu aqui. Eu sei que vocês estão querendo ganhar tempo aqui, para deixar passar o tempo e a coisa esquecer. Vocês estão querendo me enrolar. Não vai ter tempo. Vou mandar matar todo mundo. E canetou o decreto. Daniel foi lá e pediu tempo ao rei, porque a diferença aqui, veja, os magos disseram assim: dize o rei o sonho e nós vamos dar a interpretação. Aí, por 2 vezes, eles falaram isso. Aí o rei falou assim: eu estou vendo que vocês estão querendo me enganar, estão querendo ganhar tempo. E eu não vou dar tempo para vocês. Mas olha, o que os magos estavam pedindo ali era que ele dissesse o sonho para que eles pudessem dar a interpretação. A proposta de Daniel era diferente. Daniel chegou lá e disse assim: rei, me dá um tempo que nós vamos dar a você a interpretação. Vamos dar a interpretação, vamos dizer qual foi o sonho e dar a interpretação. Agora,
Interessante, irmãos. O que é que movia Daniel a ter a certeza de que ele daria a interpretação? Ele ainda não tinha orado ao Senhor, como a gente vai ver, é o passo seguinte. Ele ainda não tinha conversado com Deus. Mas o que que movia Daniel a ter aquela certeza de ir perante o soberano maior da terra, aquele cara que tinha a vida dele na mão dele, né? E dizer assim, não, me dá um tempinho que eu vou dar a interpretação. O que vocês acham que aconteceu ali? Era a comunhão com Deus, né? Conhecer Deus de verdade. Sim. Daniel e os seus amigos, queridos, eles podiam se aproximar de Deus com fé e confiança, porque eles, até onde eles podiam fazer, porque eles eram escravos, né? Até onde eles podiam, eles estavam vivendo conforme a vontade de Deus. Aquilo que o ser humano pode fazer, ele deve fazer. Não espere que Deus vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Veja, tem duas coisas. Deus nunca pede para você fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Agora, aquilo que você pode fazer, irmãos, não se acomode e não ache que Deus vai fazer por você, porque Ele não vai fazer. Entendeu? Porque aquilo você pode fazer. O ser humano pode fazer. E Deus espera que você faça. Né? E aqueles homens, eles estavam vivendo à altura do Deus que eles conheciam, que eles serviam, que eles confiavam, até onde eles podiam ser. Porque como escravos, eles não tinham liberdade total para fazer o que eles queriam. Tá certo? Mas até onde ele podia, eles estavam vivendo conforme a vontade de Deus. Então eles tinham consciência que eles estavam aonde Deus queria que eles estivessem, porque mesmo estando ali escravos, eles tinham aquela consciência de que, olha, nós estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. Alguma coisa Deus quer nos ensinar com esse cativeiro, com esse exílio. Queridos, e é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Às vezes nós passamos por dificuldades na vida e dificuldades terríveis, né, do nosso ponto de vista, e a gente não entende por que que a gente está vivendo aquele momento e aquela situação, mas Deus pode estar querendo dizer algo para você. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, no seu sofrimento, na sua dificuldade, nos problemas que você passa. Deus não é sádico, né? De ficar tendo prazer de ver isso. Ele sabe o que você está sofrendo. Mas muitas vezes ele permite que as provações venham na nossa vida para nos ensinar algo. Pode ter certeza, no fundo do coração, busque lá e veja se não há algo que Deus está tentando dizer para você. Para você estar passando por essa provação. Deus pode estar querendo dizer algo. Eles estavam vivendo à altura daquilo que eles haviam aprendido sobre o Deus dele. Isso é uma lição muito grande para a gente. Nós estamos vivendo à altura daquilo que nós conhecemos de Deus através da sua palavra. Essa é uma pergunta que eu me faço sempre, se eu estou vivendo à altura da luz que eu recebi. E você sabe que Deus vai julgar a todos de acordo com a luz que você recebeu. Quanto mais luz, mais responsabilidade você tem de viver à altura dessa luz que você recebeu. Tá certo? Então, aqueles homens estavam vivendo essa experiência. Veja, se eles tivessem comprometido os seus princípios ali no início e sucumbido diante das tentações da mesa do rei e tudo que aquela cultura estava oferecendo para eles, será que eles teriam passado por essa prova? Será que Daniel teria coragem de ir ao rei e dizer assim, me dá um tempo que eu vou dar a interpretação? Dificilmente, né? Era um assunto, era uma crise muito séria, um assunto de vida e morte. E queridos, é uma história
tão prática para a nossa vida. Eu não sei como vocês veem essa história, mas ela é tão prática, porque que ela diz assim, olha, se você for fiel, Deus está dizendo assim, se você for fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Não vai haver provação que você não vai passar, porque eu vou estar junto. Não foi isso que Deus fez com aqueles 3 homens na fornalha? Deus é capaz de entrar na fornalha junto com você, no momento da tentação. Ele vai estar junto. Sábado passado eu li aqui o texto, aqueles que me honram, eu honrarei. Não é? Então essa era a experiência daqueles homens. Era uma experiência vívida, de verdade, prática com Deus. E às vezes, infelizmente, a gente tem uma experiência superficial com Deus, né? Aquela experiência de vir à igreja, canta ali, né? Ora, ouve o sermão, aí vai embora para casa, durante a semana vive a vida como se não tivesse Deus, né? Não tem aquela comunhão diária e tal, de entregar a vida para Deus, de ter Deus como um amigo, não é? Muito bem. Aí o que acontece? Daniel pede o tempo para o rei, vai para casa, conforme o texto que nós lemos aqui. Ele vai para casa, a primeira coisa que ele faz, o que é? Reunir os amigos para orar. Reunir os amigos, informar os amigos. Fala, gente, a coisa tá feia. A coisa tá preta. Vamos orar e vamos clamar ao Senhor, porque nosso pescoço tá no jogo, né? E ele vai e avisa e pede aos amigos que clamem a Deus. E aí Daniel faz uma segunda coisa, o que é? Ele ora a Deus. É uma outra lição que a gente pode tirar aqui desse episódio aqui da vida de Daniel e desses amigos dele. Você ora para Deus todos os dias, para que Ele cuide da sua vida todos os dias? Ou você ora somente quando está naquele momento que não tem saída, que você vê que não tem jeito, aí você vem e clama ao Senhor, né? A vida cristã, queridos, é uma experiência diária e vívida, constante com Deus. Não são momentos de relacionamento simples com Deus. É uma vida. Porque veja, o que Deus quer fazer conosco? Ele quer nos salvar. Quer nos salvar para quê? Para viver com Ele para sempre. E na eternidade você vai viver com Deus diariamente. É como você viver com o esposo ou a esposa o dia inteiro, não é? Vai ter contato direto com Ele. É isso que Ele quer que nós tenhamos aqui, que a gente já vai exercitando, já vai aprendendo a gostar de andar com Ele, de viver com Ele. Aí se você vem e tem momentos de relacionamento com Deus quando você vem à igreja, quando vem, e durante a semana você vive uma vida como se não tivesse Deus, você não tem relacionamento. Esse relacionamento ele não frutifica, ele não se fortalece, ele não cresce, que é a vontade de Deus. Tá certo? Então, Daniel foi para casa. A Bíblia diz que Daniel orava todos os dias, né? Tinha suas orações, seus momentos de oração. Mas ele vai agora, chama os amigos, pede que orem, que clame para o Deus, porque o problema estava ali e eles precisavam resolver aquela questão e somente Deus poderia resolver aquele problema. Tem problemas na sua vida que somente Deus, com a sua mão poderosa, pode resolver. Você pode buscar os homens, pode buscar ajuda aqui, ajuda ali e tal, que pode resolver parcialmente e tal, mas tem problemas que somente Deus pode resolver na sua vida, né? E aqui era o caso dessa experiência aqui de oração. Eu tenho vivido essa experiência de passar praticamente o dia todo em oração com Deus para todas as coisas que eu vou fazer. Eu tenho crescido nesse exercício de oração. E é impressionante, irmãos, porque assim, eu vejo que isso é uma coisa real.
sabe? É uma coisa real. Quando a gente exercita, isso é uma coisa real na nossa vida. Por exemplo, o meu trabalho, eu trabalho com brindes e eu vendo os brindes para obra, assim, bastante para obra adventista, né? Eu idealizei a empresa no sentido de atender a obra adventista, porque a obra adventista é muito grande no Brasil todo, tem muitas escolas, muitas igrejas, muitas associações, muitas uniões e tal, e essa gama de entidades da igreja, elas usam muitos produtos e tal, né, para os eventos, para os encontros de pastores, de diretores de escola, Dia dos Pais, Dia das Mães, tudo isso eles usam muitos produtos. E eu desenvolvi a empresa no sentido de atender a obra nesse nicho de mercado, né? Acontece que eles têm uma particularidade, é que eles pedem tudo de última hora. Eles nunca dão tempo. É tudo para ontem. Às vezes eles me ligam na quarta-feira e querem um brinde para sexta-feira, porque o evento vai ser no sábado. Então, muitas vezes, assim, o meu maior sufoco no trabalho é cumprir os prazos. Mas eu analiso e tal no momento do pedido, vejo, faço as contas, vejo um momento de pegar o produto no importador, mandar gravar e tudo mais e tal, toda essa operação. Faço a conta, o tempo da transportadora levar e entregar e vejo se dá tempo. Se dá tempo, eu dou o ok, fecho, pego o pedido. Mas aí eu começo, né, a correr e tal. E veja o drama. Se eu não entregar naquela data, o evento é no fim de semana. Se eu entregar até a sexta, não adianta entregar depois. Pode esquecer, porque passou o evento, ele vai fazer o quê com aquele produto? Nada, né? Então o meu, vamos dizer, o meu maior sofrimento no meu trabalho é essa questão do prazo. Mas quando eu pego o pedido e tal, porque eu fiz as contas e tudo mais, aí eu começo a orar a Deus. Eu oro a Deus por aquele pedido para poder entregar no prazo, para poder não dar errado, para não incorrer em prejuízo, coisa desse tipo. E olha, estou há 10 anos aí com essa empresa e nunca perdi nenhum prazo. Nenhum prazo. Por mais esdrúxulo que fosse o pedido, sempre deu certo, sempre vi Deus operando na minha vida diária, normal, na vida profissional e na vida diária. E aí eu me acostumei a orar a Deus praticamente o dia inteiro. Vou sair, nunca deixo de fazer uma oração e peço por aquilo que eu vou fazer nominalmente. Eu digo exatamente o que é. Entende? Eu converso com Deus, né? E digo a minha necessidade e tudo mais. Eu penso que Daniel tinha essa vida de oração, esse relacionamento com Deus, né? De deixar que Deus conduzisse a sua vida em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Não só no momento que está com dificuldade, com um problema de saúde, né? Olha o outro neto aqui, o Ninho. Então, queridos, agora vamos lá. Ainda temos um tempinho. Verso 19 para frente. O que aconteceu? Daniel ora, né? Pede aos amigos que orem. Eles clamam a Deus. Possivelmente Daniel passou aquela noite em oração. E aí o 19 diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão à noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: bendito seja o nome do Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Veja, ao receber a revelação, a resposta de Deus, a primeira atitude de Daniel foi fazer o quê?
louvar a Deus pela graça recebida. Você faz isso quando você recebe uma bênção? Sabe que muitas vezes a gente ora, pede, Deus nos abençoa e nos dá aquilo, e às vezes a gente esquece de agradecer a Deus, né? Lembra de Jesus curando aqueles 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? Um só. E ainda assim não era o judeu, né? Então muitas vezes acontece isso, mas a reação de Daniel ao receber a revelação, a primeira atitude dele foi de louvar o revelador dos segredos. Louvar a Deus, aquele que revela os segredos, né? É um exemplo digno para todos que recebem a bênção de Deus, de louvar e agradecer a Deus. Aqueles que necessitam receber sabedoria, Daniel disse assim, esse é o Deus que dá sabedoria. Você precisa de sabedoria para decidir sua vida, decidir problemas, peça a Deus, né? Lembra de Salomão? Salomão pediu sabedoria e Deus deu sabedoria a Salomão. Por que ele não daria a nós também? Né? O que nós temos que não temos que Salomão tinha? Nada. Salomão era igual a nós, como seres humanos, não é isso? Então precisamos de sabedoria para decidir a nossa vida, peça a Deus. Deus é a fonte de sabedoria. E como nós precisamos de sabedoria, né, irmãos? Quantos problemas a gente está, muitas vezes, diante de problemas que a gente não sabe exatamente o que fazer. Precisa de sabedoria ali, né? Então peça a Deus. Deus é a fonte de sabedoria. Agora, Daniel, ele agradece a Deus, mas ele não toma para si o mérito sozinho. No verso aí que a gente acabou de ler, no verso 23, ele disse, tu nos fizeste saber o assunto do rei. Ele engloba os amigos ali, não é? Daniel não teve o orgulho de dizer, obrigado, Senhor, o Senhor deu para mim essa revelação, né? Muito obrigado. Não, Daniel era um cara humilde. Aí veja o que acontece aqui em seguida, verso 24 para frente. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mate os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque, mais que depressa, introduziu Daniel na presença do rei, e aí disse-lhe assim, rei, eu achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. E o teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, que tivestes na cama, são estes. Então, veja aqui agora a atitude de um homem de Deus, né? A atitude de Daniel. Primeira preocupação de Daniel foi correr lá e falar assim, não mate os sábios. Não mate os sábios de Babilônia. Ele podia ter ficado quieto, né? Porque aqueles homens odiavam a ele. Primeiro porque ele se destacou, né? Eram os maiores, mais doutos. Já ficaram ali com inveja e a gente vai ver aí no estudo do livro todo como eles tinham inveja de Daniel e tentaram até matá-lo, né? Então a primeira preocupação de Daniel foi com eles. Correu lá e falou, não mate aos sábios de Babilônia. Então, queridos, veja como um justo no meio dos ímpios, ele faz a diferença. E eu e você também podemos fazer, né? Aqueles homens, eles não tinham feito nada para merecer o indulto do rei. Nada. Não tinham feito nada. Mas Daniel pediu por eles. E foi lá e disse, não mate. Segura aí porque eu vou resolver o problema e ninguém vai precisar ser morto, né? Mas aqueles homens foram salvos
por causa da presença de um justo no meio deles. Porque se Daniel não estivesse ali e não fosse um homem que andasse com Deus, um homem justo, Deus não teria dado a ele a revelação. E o que é que ia acontecer? Todos morreriam, não é isso? Então, quando Jesus disse assim, vocês são o sal da terra, ele estava falando isso para quem? Para mim e para você, não é? Vocês são o sal da terra. E o que é que significa isso, irmãos? É que você, como sendo uma pessoa que tem Deus no coração, que anda com Deus, você tem que fazer a diferença no meio onde você vive. Você tem que fazer a diferença onde você vive. E às vezes a gente se esquece disso e nos portamos, né, como os demais. Como os demais. Mas um justo, em meio aos ímpios, ele faz uma diferença muito grande. Aqueles homens foram salvos por causa da justiça que foi imputada a Daniel. Então, quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, ou vocês são a luz do mundo, ele estava querendo dizer isso. Brilhem, brilhem em meio à escuridão do pecado, da impiedade. Você é justo. E você, no meio dos ímpios, você vai se destacar, você vai brilhar, sua luz vai brilhar, você vai fazer a diferença. É isso que aconteceu aqui com Daniel. Com Deus no coração, querido, nós podemos fazer a diferença em qualquer situação que nós estejamos, e os ímpios serão atraídos a Cristo por causa da tua vida. Não é? Esse é o maior sermão que nós podemos pregar. Não é o sermão falado, não são as nossas palavras. É a nossa vida, é a nossa atitude como cristãos. Não é? As pessoas serão atraídas para Cristo por causa de um justo, por causa de uma pessoa cujo coração está com Cristo. E a sua vida fala por si próprio, prega por si próprio. Aqui, aquilo que o Fernando comentou ali agora há pouco, o Arioque parece que ficou muito aliviado porque ele não precisava mais matar muita gente como foi o decreto do rei, né? Deve ter sido puxa, que bom que eu não vou ter que ser um assassino aqui e matar um monte de gente, né? Ele deve ter ficado muito aliviado. Mas a atitude dele, como ele comentou ali, foi diferente da de Daniel, né? Ele entra lá e diz, achei um homem aqui que vai dar a interpretação para o rei. Parece atribuir para si mesmo, né? O mérito de ter encontrado, mediante seus esforços, de ir lá procurar e tal, achei um cara aqui que vai dar a interpretação. Mas é porque talvez ele não soubesse da entrevista de Daniel antes com o rei, né? Porque o verso diz que Daniel antes foi lá para o rei e falou, me dá um tempo aí que eu vou dar a interpretação. E Arioque não estava presente ali naquele momento, né? Então, ele talvez não soubesse disso. Aí, mas no verso 27, veja, ele diz lá que, olha, rei, o que você está pedindo, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos vai saber, vai poder te dizer isso daí. Veja, Daniel não quis se exaltar acima dos sábios. Ele poderia ter chegado lá e falar, rei, essa turma aí que você chamou aí não estão com nada, esses caras não sabem nada, não. Eu vou te dar a interpretação. Não são sábios coisa nenhuma. Não é? Ele poderia ter feito isso. Mas ele fala, rei, o que você pediu realmente eles não tinham condição de fazer. Eles não tinham. Defendeu ainda aqueles homens, né? Aqueles ímpios. Mas o seu objetivo, queridos, era chamar a atenção do rei para a futilidade que era confiar nos homens para todas as coisas, né? Especialmente para um caso desse tipo aí, de pedir conselhos para aqueles homens, para um caso desse tipo, era muito inútil, né? E ele esperava trazer a atenção do rei para o Deus dos céus, o Deus verdadeiro, aquele que pode revelar futuro, né? O Deus dos hebreus, o seu Deus. E Daniel aproveitou a oportunidade de chamar a atenção do rei, e isso foi primordial na vida do rei. A gente vai ver como isso impactou a vida do rei depois, né? Daniel chama a atenção para o seu Deus, o Deus daquele povo que o rei havia conquistado,
o rei dos escravos, o Deus dos escravos do rei. E Daniel agora chama a atenção para isso, para o rei Nabucodonosor. E ele diz, olha, há um Deus no céu, é o meu Deus, o Deus que eu sirvo. Ele vai dar a interpretação, não sou eu não tenho esse poder, mas há um Deus do céu que tem. E ele fez o rei saber o que vai acontecer nos últimos dias. Deus decidiu revelar ao rei o futuro. O que vai acontecer? E Nabucodonosor ansiava, ele anelava por conhecer o futuro. Era comum dos reis querer saber o que ia acontecer depois da sua morte. Se a sua família ia continuar continuar o reinado, continuar a dinastia, se os seus filhos, se os seus netos, se a sua dinastia ia durar para sempre. Era comum pensar no futuro, especialmente quando estava começando a ficar velho. E agora Daniel diz para ele que o Senhor resolveu descortinar o futuro para ele. E quando nós olhamos o livro de Daniel e nós vemos as profecias que ele escreveu ali, a gente vê que as profecias de Daniel nos conduz pela história do tempo, né? E desde o tempo de Nabucodonosor até a volta de Cristo. Esse desenrolar da história, Daniel descreveu em profecias e nós vamos estudá-las aqui. Vamos estudar todas as profecias até o último capítulo, até o capítulo 12 de Daniel. Vamos ver aquela famosa e clássica profecia das 2.300 tardes e manhãs que ele sonhou. E vamos ver como é que o anjo explicou para ele, dividiu em 3 partes a profecia, explicou a primeira, a segunda parte, até o momento, passando pelo momento da vinda de Cristo, da sua morte, até o final do período. A gente vai esmiuçar essa profecia aqui com a ajuda de Deus, vamos entendê-la. E nós vamos ver como é que Daniel recebeu essa luz, escreveu tudo isso para nos mostrar o futuro. E graças às profecias de Daniel, nós temos uma visão clara daquilo que vai acontecer ainda nos nossos dias e para frente dos nossos dias. Tá certo? Muito obrigado por terem vindo, especialmente os que vieram hoje pela primeira vez, estão convidados para voltar. Sábado que vem nós vamos continuar o estudo aqui do capítulo 2. Aí vamos entrar no sonho propriamente dito e na interpretação e vamos ver como esse sonho deu uma visão, abriu a nossa visão do futuro e das coisas que iam acontecer e que ainda vão acontecer, que estão no futuro. O sonho do capítulo 2 de Daniel. Legal? E quem não colocou o telefone no nome aqui na lista, quiser ainda fornecer o telefone... Isso. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui. Se quiser participar, a gente troca ideias espirituais, né? Não é para botar política nem nada, nem bom dia, boa tarde, boa noite. É para estudo da Bíblia, textos bíblicos, coisas espirituais, tá certo? Aí se quiser participar, é só deixar o telefone ali. Vamos ficar em pé, vamos orar?